Guia, Sobrevivência da Alma durante a Tribulação. Este é o 11 vídeo dos capítulos do livro do Apocalipse 3 parte 1. Para melhor entendimento do que estamos falando, você deve assistir os vídeos anteriores para que não fique com dúvidas, evitando assim a repetição em todos os vídeos sobre assuntos importantes e necessários para o entendimento. Lembre-se, muitos estão por aí, prestes a morrerem sem Cristo, ou ficarem para a tribulação que já está às portas. Por isso peço que compartilhe os nossos vídeos. Assista a playlist e se inscreva no canal. O que eu tenho compartilhado com vocês nos vídeos, não provém de mim e sim do Espírito Santo que habita em mim. Escrevo conforme a orientação de Deus, pois não tenho formação teológica. Em uma madrugada tive uma visão sobre o Apocalipse e estou postando passo a passo, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Por isso peço desculpas por não ser uma obra cinematográfica ou literal, me perdoem pelos erros de linguagem. Este vídeo é sobre a igreja de Sardes. Mas devemos entender que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. O trigo se fez trigo ao nascer do joio, um novo fruto por meio de Jesus, não mais vazio, mas repleto do Espírito Santo, nos fazendo templo para Deus habitar em nós, e este é o testemunho de vida. Darmos à luz a uma nova criatura, ao nosso filho varão, e seus bons testemunhos, as boas obras. Esta, a qual é a igreja, não é mais nascida do mundo e da carne, e sim do Espírito Santo, o qual desceu do céu e deve habitar em nós, a igreja, a qual somos todos os que aceitaram a Jesus. Porém, muitos não se deixaram ser escolhidos, por não querer nascer do Espírito, mas sim, permanecer no mundo e nas coisas da carne, não dando à luz a uma nova criatura, a um filho varão, permanecendo no mau testemunho, o qual veio pela desobediência, a herança de Adão, não fazendo a boa obra, se deixando levar pelas seduções e por seus corações sedento às suas paixões e assim permanecendo como joio. Não tem como ficarmos neutros, ou escolhemos pela vida, ou pela morte. Ou damos à luz a uma nova criatura, ou se mantemos na velha criatura. Dentro de cada ser humano, está a oportunidade de nascimento de uma criatura. Uma delas é a mesma criatura, o velho homem que permanecerá debaixo da herança do seu pai Adão, assim permanecendo o velho homem, o qual foi criado reto, mas pela desobediência, se deixou levar pela sedução e pelas paixões do seu coração e se inclinou para o pecado, não se deixando fazer filho varão herdeiro de Deus, destinado para a vida. E sim se deixando fazer filho desobediente e inclinado para ouvir e obedecer às coisas do mundo e nela colocando toda a sua confiança, e isso não é fé e sim idolatria. Colocam a sua confiança em tudo que não é Deus, permanecendo na mentira um dia contada no paraíso, e de lá por meio de Adão vem a sua herança, herdando assim dos seus pais a herança vinda do pai Adão, a morte que entrou no mundo ferindo a base, que é a obediência, ferindo o fundamento que é a santidade e por justiça lhes é acreditado a morte. João 3 versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Somos como uma semente, que em Jesus vai brotar o trigo, o Filho varão. Mas que no mundo, dando ouvidos para a mentira e negando a verdade e a vida que é Jesus, brotará joio, pura palha, destinada ao fogo consumidor. Assim somos a mãe prestes a dar à luz para um único filho, mas que, em seu ventre, são gêmeos, mas um único deve nascer. Um deles para a vida e outro te levará para a destruição. Assim Jacó, a Israel de Deus, o qual prefere a Deus. Jacó, o filho varão, brita em seu ventre com Esaú, o qual prefere a lentilha, o mundo do que ser varão e obediente a Deus. Gênesis 25 versículo 21 e 22, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Sei, hoje como igreja, que não é fácil dar à luz ao nosso filho varão, a nossa nova criatura nascida do Espírito. As dores de parto não são fáceis, pois a velha criatura quer nascer e continuar viva, mas quem nos consola e conforta é o Espírito Santo. Quando vivemos para o mundo o primogênito é Esaú, mas quando em Cristo, nascemos do Espírito, a nova criatura é Israel, o filho varão, que mesmo vindo por segundo, após termos nascido da carne,
Israel prevalece e mediante Jesus, conquista o direito de herança vindo de Deus, pois recusamos a comer da lentilha e optamos pela verdade do Espírito. Gênesis 25 versículo 29 ao 34, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro ao seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Durante a tribulação muitos serão como Esaú, sedentos às coisas do mundo, e muitos, sedentos de sede e fome, negarão a Jesus e receberão a marca da besta para suprir o desejo momentâneo e assim diante da morte optarão pelo mundo, pela lentilha e negarão a Jesus. Por isso muitos terão seu nome negado por Cristo, pois o negaram. Cristo nos escolheu primeiro, mas muitos dos homens já o negaram e muitos o negarão e por isso terão seu nome negado diante de Deus no dia do grande trono branco. São estes os que contaminaram as suas vestes, pois tiveram diante dos homens a oportunidade de não negar o nome de Jesus, mas pelas paixões e necessidades do mundo optaram em negar a Jesus e confiar na besta e no próprio Satanás. Para os que ficarem para a tribulação não será fácil. Todas as 5 igrejas que se converterão durante a tribulação passarão pela provação e ela não será fácil. E assim vamos aos poucos falando de cada uma delas. E esta, a igreja de Sardes, terá de vir ao mundo, na luta entre a morte para receber a vida eterna e a vida para receber a morte eterna. Mateus 10 versículos 38 e 39, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Você deve escolher, ou você caminha na verdade e dá a luz ao filho varão, nascido do Espírito ao crer e confiar em Jesus. Ou no caminho da mentira, inclinado ao pecado, nascido da carne, apaixonado pelas coisas do mundo e nelas confiando mais que em Deus. Um é o trigo e o outro é a palha, mas ambos tiveram a oportunidade de fazer a sua escolha. E quando fazem a escolha, cada um segue o seu caminho, um caminhando para a morte eterna e o outro para a vida eterna. Temos o livre-arbítrio, mas a justiça é sim sim e não não. Ou o homem obedece e caminha na verdade, ou desobedece e caminha na mentira. Não existe verdade absoluta contendo mentiras. Verdade é verdade e mentira é mentira, qualquer grão de mentira adicionado na verdade, a leveda e transforma a verdade em mentira. Com isso devemos fazer apenas uma escolha, ou pela verdade, ou pela mentira. Ou somos Jacó, ou Esaú, mas jamais podemos viver sendo os dois, por mais que sejam gêmeos, jamais serão os mesmos, mesmo vindo da mesma mãe, da mesma barriga. Se geramos Israel não nascerá Esaú. Se geramos Esaú não nascerá Israel. Por isso todos temos o direito de escolher, entre a obediência ou a desobediência, entre permanecer e ser filho de um homem herdeiro de Adão, ou sermos feitos em Jesus filhos de Deus herdeiros da promessa. O homem deve entender que somos todos irmão, o velho homem são herdeiros de Adão e a nova criatura, o filho varão, herdeiro de Deus. Mas a promessa veio para todos, uns escolhem a primogenitura e outros a lentilha. Todos devemos fazer uma escolha, e deixar morrer o velho homem e nascer a nova criatura nascida do Espírito e não da carne. Muitos estão por aí dizendo ser igreja, mas continua nascida da carne, continua a velha criatura que diz: eu sou evangélico, mas minhas mãos não são. O velho homem engana a geração e assim tem fama de estarem vivos, mas em espírito estão mortos desde já. Com isso observem as profecias de Obadias, lembrando que somos todos irmãos. Devemos olhar para Israel e Jacó como a igreja independente das 7 Esaú aqueles que negam e vão negar a Cristo, por isso se alegram com a desgraça e o mal para o seu irmão. São eles os que não se fazem igreja, olhando o próximo com desprezo e ódio.
Para eles Deus derramará o cálice da sua ira, mas para a igreja será a trombeta da santa convocação, mesmo que nos pareça severa e aterrorizante. Mas eu aviso para todos se converterem enquanto há tempo, pois durante a tribulação a prova será dura. Obadias 1 versículo 1 ao 21, visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom: nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se. Vamos atacar Edom. Veja. Eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos. Entretanto, como Esaú foi saqueado? Como foram pilhados os seus tesouros ocultos? Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e os sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas, para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta, os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Obadias 1 se fará durante a tribulação, onde a palha será separada do trigo, onde Esaú, os que não têm a Jesus, verão a igreja de Cristo sendo perseguida, caçada e morta e sobre a desgraça dela festejarão e até mesmo entregarão o próximo para a perseguição e morte. A verdade de Deus para eles será como um mal que a igreja está disseminando para prejudicar a humanidade. Assim, pai entregará o filho e filho entregará o pai para perseguição e morte, motivados por seduções e paixões de corações inclinados para mentira e desobediência. Mateus 10 versículo 17 ao 22, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho,
filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Carta para a Igreja de Sardes. Lembrando que todas as cartas são para a igreja no geral, para que possam receber como aviso, como trombeta e se deixem fazer em Cristo igreja, no Espírito templo e em Deus reino. Com isso deixando de ser a velha criatura, deixando de ser o filho inclinado à desobediência e se faça filho varão, o qual estará ou em Esmirna arrebatada dos mortos ou em Filadélfia arrebatada do vivos antes da tribulação. Aqueles que recebem as cartas e toda a palavra de Deus como aviso, ou trombeta, serão condenados pela sua rebeldia e desobediência. Aqueles que durante a tribulação não derem ouvidos às trombetas, os avisos para que façam a boa obra, e deem a luz ao seu filho varão, sentirão na pele e na alma o derramar dos cálices da ira de Deus. Carta à pessoa de Sardes, significado, aqueles que escapam. Apocalipse 3 versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Observe, em todas as cartas para a igreja após a indicação do destinatário vem a frase-chave para a igreja. E neste caso, Jesus toca no assunto de portar os Espíritos de Deus. Isso para que você se deixe levar pelo Espírito, pois sem o Espírito você não é templo, não sendo templo você não é reino de Deus e se não é reino nem templo jamais foi igreja, mesmo estando todos os domingos sentadinho em um banquinho no templo de pedra, mas em seu coração lateja o mundo e as suas paixões. Você não entrega o seu coração e o seu caminho para Deus, não dá à luz a nova criatura, por isso, tem fama de vivo, mas está morto. Toda obra de cada um é conhecida por Jesus, seja obra boa do Espírito, ou obra má da carne. João versículo 1 ao 3, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é a palavra, a fidelidade de Deus, pois, ele é fiel. E por ser fiel nos enviou a promessa e dela tivemos e temos o testemunho, pela mensagem nos enviada através do tempo e pelo Espírito Santo que deve habitar em nós. Jesus é o portador das 7 estrelas, os anjos da igreja, a mensagem para a igreja. Jesus nos apresentou e nos enviou a palavra da verdade, para podermos ser guiados pelo caminho da verdade, Jesus é o caminho. E a mensagem está em toda a palavra de Deus. E com ela e através dela somos guiados no caminho da vida. A Bíblia é a espada, mas de que vale uma espada para o guerreiro não sabe usá-la? Quem não estuda, não remoe e não guarda os ensinamentos da Bíblia, não obedece a Deus, pois não se alimenta da verdade, mas prefere o pão do mundo, a qual é a mentira que lhe satisfaz. João 6 versículo 44 ao 51, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esaú, a velha criatura a qual já está condenada à morte, está praticamente morta, pois a escolha dela é pela desobediência e pelo mundo, ela prefere o prato de lentilha, que é negar a Jesus, para se manter em vida pelo pouco tempo que temos ao nascer da carne. Ela prefere a marca da besta e negar a Jesus do que a morte nesta vida no mundo, pois quem perde a vida não negando a Jesus receberá dele a vida eterna. Mas quem prefere a vida no mundo negando a Jesus e recebendo a marca da besta, perderá a vida eterna e a qual preferiu preservar. A obra dela não é a boa obra, ela não deu à luz ao filho varão, a nova criatura e sim a má obra, que é se manter na carne, dando à luz ao mesmo homem, a velha criatura e bradando que nela se fez algo novo, mas de novo não tem nada, apenas fama e mentira. Pois crê naquilo que vê,
e se passa por aquilo que não é, vive na confiança dos seus braços e pernas. Confiam mais na criatura do que no Criador. O mundo lhes é por meta, no mundo está o seu tesouro e por isso amam as coisas do mundo e na abstenção deles acham que fazem sacrifício para com Deus. Mas todo sacrifício já foi feito por Jesus, o que devemos fazer é ser obedientes e fiéis para com Deus. Para eles o Espírito lhe fica por segundo plano, pois vivem para as coisas da carne e para a carne e nem sabem do que estamos falando, porque lhes parecem como loucura. Mateus 6 versículo 21 ao 28, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Muitos dos homens, por suas próprias vontades, optam pelo mundo, deixando reinar neles o mundo e não o Espírito Santo de Deus, para lhes fazer templo. Eles não se deixam fazer em Jesus, igreja, e assim não se fazem reino de Deus e sim reino do mundo, reino da mentira e de trevas. No mundo lhe é válido e mais importante um prato de lentilha do que a fé em Jesus para a salvação e lhe suprir as necessidades mesmo durante a tribulação. Lucas 12 versículo 22 ao 31, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus quer que a sua igreja esteja em espírito sendo templo, para ser feita reino, mas poucos têm intimidade nem conhecem o Espírito Santo, pois não se fizeram igreja. O mundo lhes fala mais alto. E assim não estão selados nem batizados na verdade, não se fazem filhos de Deus, continuam a velha criatura descendente de Adão e herdeiros da morte. João 1, 12, 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Devemos, como igreja, darmos à luz ao filho varão, o qual não é nascido da carne e sim do Espírito. Devemos para isso confiar inabalável e inquestionavelmente em Deus, pois, Ele é fiel. Esta é a nossa obra, nascer em espírito e dela testemunharmos, para que o mundo saiba que não estamos mais debaixo do seu jugo e sim debaixo da graça e no reino do Pai que nos dará pela promessa a vida eterna. Apocalipse 3 versículo 2, esteja atento.
Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou somos Igreja de Cristo ou Sinagoga de Satanás, ou somos Templo do Espírito Santo ou Covil de lobos e demônios, ou estamos no reino espiritual de Deus. Ou damos a luz ao filho varão, a nova criatura nascida do Espírito, ou estaremos condenados debaixo da herança da morte, vinda pelo velho homem. Ou você nasce como Israel ou nascerá para a destruição como Edom. João 3 versículo 3 a 8, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Jesus conhece você bem melhor que você mesmo, ele sabe o que você fez, o que você faz, o que você vai a fazer, o que você pensa mesmo antes de você pensar. Ele sabe se faz por amor ou por reconhecimento humano. Amor é uma coisa e caridade é outra. Muitos dão um pão por não lhes fazer falta, isso é caridade, mas o amor é dar aquilo que sabemos que Deus vai prover em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, não se preocupamos com as coisas do mundo. Amamos o próximo a ponto de darmos a roupa do corpo no frio intenso. Muitos por aí se dizem e têm fama de igreja, mas deixam o próximo no frio com medo de passar frio. E para justificar o amor maior pela sua blusa, alega que Deus está tratando com aquele que passa frio. Deus está tratando com o que passa frio? Ou avaliando o seu amor é maior para com o próximo ou para a sua blusa? Apocalipse 3 versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Lembre-se, recebemos de Deus a graça, para conserto e nele sermos feitos filhos de Deus e está é a palavra da verdade, a qual temos ouvido através do anjo da igreja, o Evangelho de Cristo. Para a igreja é tocada a trombeta. Durante a tribulação serão tocadas as trombetas, a qual hoje já temos uma que foi tocada e a próxima está para ser tocada em breve. Aqueles que se fazem surdos ao toque das trombetas sentirão no lombo o derramar dos cálices da ira de Deus. E ela não vem como um ladrão que rouba aquilo que lhe interessa e deixa o resto. Ela virá e lhe tirará tudo o que tem, pois sem Jesus o homem não é e não tem nada, como vimos em Obadias. Portanto, se assim não o fizer, ouvir e guardar a verdadeira palavra da vida, Jesus, ele mesmo virá como ladrão, pois o Espírito Santo que nos alerta dos acontecimentos, nos revela que Jesus está próximo. Jesus não estará com você deixando com que a qualquer morto, qualquer homem ou criatura, as quais podem ser destruídas, se faça por justiça em sua vida. Justiça que te engana, pois não vem de Deus e sim da tua vontade. A qual te leva à idolatria, te dá confiança e esperança. Mas a justiça de Deus, a qual é a verdadeira e lhe será feita com a morte, pois violou a base, o fundamento e por justiça, pela desobediência, se fazendo pecador e receberá a morte. Justiça essa que pode acontecer a qualquer momento, até mesmo nos dias vindouros durante a tribulação, onde muitos serão provados. E a prova é negar ou não a Cristo como seu Senhor e Salvador, diante da morte. A igreja de Sardes se converterá durante a tribulação, pois graças a Deus ouvirão as trombetas e reconhecerão a verdade e mesmo diante da morte não negarão o nome de Jesus. Por isso serão mortos durante a tribulação e receberão vestiduras brancas, e repousarão até que o restante da igreja dê à luz ao filho varão, e muitos delas, tal como Sardes, serão mortos por não negarem a Cristo. Apocalipse 3 versículos 4 e 5, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida,
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Observe, o vencedor, a igreja de Sardes que será provada para não negar o nome de Jesus diante da morte durante a tribulação, receberão vestiduras brancas. E isso também nos é dito em Apocalipse 6 versículo 11, então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente lhes foram. Sardes deve aguardar até que toda a igreja de Sardes, seus conservos, sejam mortos assim como ela foi, e seus irmãos em Cristo, outras igrejas passem pelas suas provações. A de Sardes é não negar o nome de Jesus diante da perseguição e morte. Apocalipse 13 versículo 14 ao 17, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Observe. Devemos entender que durante a tribulação as trevas estarão convivendo diretamente com os homens, e isso lhes será por normal. O pé de ferro fará acordo com o pé de barro, demônios e homens farão acordo e por isso a imagem, que não passa de uma fabricação humana, receberá a vida vinda do demônio e fará diante dos homens sinais e prodígios. Por isso muitos se deixarão levar pela idolatria, confiando mais naquela criatura do que no Criador. O sinal, a marca da besta, será imposta de muitas maneiras, e a maioria delas sob pena de morte, pois o argumento já foi ensinado e plantado na humanidade. Uns receberão para não morrer da peste, outros para não morrer de sede, outros para não morrer de fome, outros para não terem seus familiares mortos, outros simplesmente para não morrem sob ameaça de morte e muitos por suas próprias paixões e idolatria. O mundo hoje já nos ensina que podemos fazer diversas escolhas para a sobrevivência, e Satanás sabe haver apenas um caminho para a vida, a qual é Jesus. E assim fazer com que o homem negue a Jesus. Para que eles se mantenham na velha criatura e assim negando a Jesus, pois quem tem a Jesus tem o Espírito Santo e aquele que não tem está condenado e já está portando o espírito do anticristo. Sardes não negarão a Cristo, e também não se dobrarão para a imagem da besta e não receberão a sua marca e sinal, e por isso serão mortos pela besta e seus seguidores, Esaú. Por Sardes não negar a Jesus não serão riscados do livro da vida. Todos, os que não negarem a Cristo, não receberem a marca ou o sinal da besta e não adorarem ela, não terão seus nomes riscados do livro da vida. Os que negarem a Jesus terão seus nomes riscados do livro da vida, pois Jesus veio para salvar toda a humanidade, mas nem todos querem a salvação. Os que não adorarem a besta, não receberem a sua marca e sinal e assim não negarem a Jesus serão mortos. Jesus lhes dará a vida eterna e as vestiduras brancas por não negarem o nome do Senhor, mortos igualmente eles foram. Como vemos em Apocalipse 6 versículo 9 ao 11, devido ao testemunho são todos os que não negaram a Cristo diante da morte durante a tribulação. Receberão vestidura branca e repousarão até que o número dos que serão mortos durante a tribulação se complete. Sardes irá, morrendo, e assim vai sendo arrebatado pela morte durante a tribulação. Recebe a sua roupa branca e descansa até que acabe a tribulação e se complete os arrebatados pela morte, cada igreja conforme a sua provação e fardo que pode carregar. Vemos que mediante a angústia, o medo, a aflição da morte que se segue, para que as igrejas que ficarão para a tribulação façam as suas escolhas, e se façam, Edom ou Jacó, que deem à luz ao filho varão, nascido da fé e não daquilo que o homem pode ver e tocar. Não será fácil. As dores de parto durante a tribulação serão maiores que antes dela. Somos homens, e nem todos resistem à dor, à tortura, à fome, à sede, entre outros. Mas em Cristo não devemos temer. Não devemos olhar para a morte da carne, mas confiar a vida vinda pelo Espírito Santo por meio de Jesus pela fé. Pela perseverança em não negar o seu nome, será uma morte indolor, mesmo ela vindo pela espada. No momento em que a espada se aproximar do pescoço da igreja diante da morte, ela já estará no céu nos braços de Cristo.
E se possível ainda verá sua cabeça rolar em meio à multidão, que como Edom festejará a morte do seu irmão. Não é fácil imaginar ou nos imaginar nessa situação. Mas o amor de Cristo e a vida eterna nos dá e dará forças e coragem para a igreja perseverar e se ajoelhar nesse dia e dizer: amo Jesus mais que essa vida, não nego o seu nome, está é a minha fé. Apocalipse 7 versículo 9 ao 17, depois disso olhei, e diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sardes será morta durante a tribulação por não querer adorar a besta, se dobrar para a sua imagem, mas principalmente por não negar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Como já vimos, Esmirna será arrebatada dos mortos, Filadélfia será arrebatada dos vivos e Sardes neste caso será arrebatada dos mortos pela besta por não negarem o nome de Cristo. Os que não se fizerem igreja serão mortos pela própria palavra de Deus, que é Jesus. Apocalipse 19 versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Todos têm a oportunidade antes da tribulação de se fazer igreja, tempo e reino e com isso ser arrebatados dos mortos como Esmirna ou dos vivos como Filadélfia. Porém, muitos dos chamados não querem ser escolhidos e preferem o mundo e neste caso a morte. Pois negaram o reino e Deus, negaram o tempo e o Espírito e assim negaram a igreja e Jesus. Não possuem o testemunho da boa obra para a salvação. Não se deixaram nascer do Espírito e serem feitos filhos de Deus, para herdar o reino e a vida eterna. Com isso são filhos do pecado, herdeiros de Adão, descendência de Esaú, destinados como a palha e o joio para o fogo consumidor. Apocalipse 3 versículo 6, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes também receberá o que está destinado para Éfeso, Esmirna e Pérgamo, que estão descritos nos versículos abaixo de Apocalipse 2 versículo 7, 11 e 17. Apocalipse 2 versículo 7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2 versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus é bem claro dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, fique atenta, para não ficar para a tribulação, pois serão dias difíceis como nunca houve nem haverá jamais. Gálatas 5 versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Sigam os mandamentos e ensinamentos de Jesus, andando em seu caminho, se alimentando da palavra e remoendo, para não serem enganados por fermento da carne, o qual lhes afastam do reino de Deus, e lhes mantém na escravidão, por assim serem feitos filhos de uma mãe escrava vindo segundo a carne e não da promessa de Deus. Gálatas 4 versículo 26, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. A Igreja de Cristo deve nascer do Espírito para si tempo e reino de Deus.
todo aquele que segundo as dores de parto, com medo e sem direção, aborta e nega o filho do espírito e dá à luz ao filho da carne, tem como mãe Agar. Permanecendo em escravidão, pois é filho da escrava. Deixando de lado a promessa, a mãe livre, a Jerusalém do alto, e o Pai por meio de Jesus, Deus que está no céu. Gálatas 4 versículo 28 ao 31, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas 5 versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em Jesus estamos livres da morte, para por herança do Pai em Jesus recebermos a vida eterna, e ela não vem por obra da carne e sim do Espírito pela fé, o qual mesmo com as dores de parto nos dá à luz a uma nova criatura, e esta de forma livre, pois é filho da promessa, Igreja de Cristo, templo do Espírito e reino do Pai. E assim devemos permanecer até que pela vontade de Deus o nosso caminho se cumpra, no arrebatamento entre os mortos ou no arrebatamento entre os vivos. Gálatas 5 versículo 13 ao 26, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Lembre-se, somos a Igreja de Cristo, novamente nascidos, não mais da carne, e sim do Espírito Santo, o qual habita em nós mediante a Jesus pela graça de Deus, o qual nos amou primeiro, para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Gálatas 6 versículo 15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. De nada vale ser aos olhos dos homens aquilo que não somos em secreto, pois o que os homens podem nos fazer são apenas de acordo com o que podem ver e assim os agradando ou não, a vida termina e nada podem fazer por nós em relação à vida eterna. Mas aos olhos de Deus nada fica escondido e por isso importa que em Cristo sejamos transformados e por ele somos feito uma nova criatura, nascida do Espírito e Deus como Pai. Gálatas 6 versículo 1 ao 5, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Devemos estar unidos em Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, sempre caminhando segundo a vontade de Deus e direção do Espírito Santo. Devemos deixar Deus reinar em nós. Mateus 10 versículo 16 ao 40, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado,
pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Acorda, igreja, ninguém nascido da carne herdará o reino de Deus, o qual já foi estabelecido em nós como igreja e templo. Acorda, igreja, deixa de lado a mãe escrava e caminha com a livre. Deixa de lado o prato de lentilha e busca ser uma nova criatura em Cristo nascida do Espírito e não da carne. Acorda, crente de domingo. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Não deixe de ver os outros vídeos. Curta os vídeos e compartilhem. Se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.